É verdade que a rede McDonald's vai deixar de operar na Rússia enquanto houver a guerra contra a Ucrânia? Aparentemente é verdade, sim. O McDonald's e outras empresas anunciaram que vão suspender suas atividades enquanto estiver acontecendo a guerra. O McDonald's, o Starbucks, a Coca-Cola e o Lego, de brinquedos, né, as pecinhas de montar, entre outras empresas que estão se somando ao boicote, às sanções, né, que estão sendo impostas à Rússia. E o governo russo está acusando agora os países da OTAN, Estados Unidos e os países europeus, de estarem empreendendo uma guerra econômica. E o fato é que é isso mesmo. O que está acontecendo agora é realmente uma guerra econômica contra a Rússia para tentar minar o potencial de empreender guerra da Rússia. Por exemplo, né, em vez de bombardearem fábricas, de atacarem pontos estratégicos da Rússia, o que os países da OTAN estão fazendo agora é tirar o dinheiro do país, bloquear os recursos do país, parar de enviar grana para lá, né, de algum modo ou de outro, para que eles não tenham condições de poder continuar a guerra, a invasão na Ucrânia. O único detalhe que tem sido criticado bastante é o fato de esses países da OTAN ainda comprarem milhões e milhões e milhões de dólares todos os dias de gás e óleo russo. Então, assim, de um lado eles boicotam o país, aplicam sanções, mas por outro lado estão injetando grana através da compra de recursos naturais da Rússia. De qualquer maneira, a situação lá ainda está complicada, está escalando. Embora as tropas russas não tenham conseguido avançar tanto assim como eles imaginavam, ainda está havendo combates, há milhares de mortos dos dois lados, segundo estimativas, e a ideia agora, né, as conversas estão girando em torno da criação de corredores humanitários, ou seja, rotas para que civis possam abandonar as cidades ucranianas e poderem deixar o país por algum caminho, né? Ir para a Polônia, ir para a Hungria, ir para a Eslováquia ou para alguma outra rota de saída. O que acontece é que esses caminhos, esses corredores humanitários, eles não estão sendo muito bem respeitados pelos russos, né? Então, assim, eles abrem esse caminho e os civis começam a deixar a cidade e aí os russos bombardeiam, disparam contra civis e também tem havido muitas mortes de cidadãos comuns agora que não são combatentes. Alguns dizem, inclusive, que essa estratégia dos corredores humanitários vai acabar ajudando o Putin, em certa medida, porque foi o que fizeram na Síria, quando estava no auge da guerra civil na Síria, entre as tropas governistas do Assad e rebeldes sírios, a Rússia mandou apoio para o Assad, que é um aliado da Rússia, e aí eles mandaram caças, mandaram aviões para ajudar em ataques aéreos. E eles fizeram isso na Síria, permitindo com que cidadãos sírios deixassem cidades em conflito, e isso fez o quê? Qual foi a consequência disso? Os civis deixaram o país, ou se refugiaram no local, né, deixaram aquela região, e aí se sabia que naquela cidade os únicos que estavam lá permanecendo eram combatentes, eram os revoltosos, e isso permitiu com que os aviões russos simplesmente arrasassem com as cidades. Então, assim, só tem combatente, então vamos derrubar tudo. E depois, inclusive, os russos gravavam, né, cenas com drones sobre as cidades devastadas e você via ali que não tinha um prédio de pé. Então, assim, o estrago foi monumental nessas regiões e, de fato, muita gente acabou morrendo também nesses bombardeios russos. Então pode ser que a estratégia seja parecida. Então, assim, permite com que os cidadãos russos abandonem certas cidades que estão sitiadas, ou que estão cercadas, ou que estão em confronto, os civis abandonam e depois os russos mandam seus caças lá e arrasam com a cidade e põem um fim nos combatentes. O que muitos analistas estão falando nesse momento é que por mais que o Putin chegue a vencer a guerra na Ucrânia, chegue a ocupar a Ucrânia, ou chegue a derrubar o governo ucraniano e pôr lá no lugar um governo alinhado à Rússia, é simplesmente impossível vencer essa guerra de fato, porque já se viu, já se provou isso em outras circunstâncias, mas agora em particular, a resiliência dos ucranianos. Então, assim, não há como esperar, não há como imaginar que os ucranianos que estão resistindo agora, que estão pondo sua vida em risco no confronto, que essas pessoas serão ou dobradas pelo governo russo, ou que quem sobreviver a essa guerra vai simplesmente aceitar pacificamente a troca de governo. Então, pode ser que ele tenha um baita pepino nas mãos, pode ser que as pessoas continuem se insurgindo posteriormente, com guerra de guerrilha, prolongada inclusive, pode demorar anos essa guerra, se a Rússia não abandonar essa operação antes, pode demorar anos, e aí também tem o apoio de demais países que estão enviando recursos financeiros
para os ucranianos, que estão enviando armamento para os ucranianos, armamentos antiaéreo inclusive, e ainda está um debate sobre a possibilidade de enviar caças, enviar aviões para os ucranianos defenderem da força aérea russa. Então o negócio pode realmente se prolongar e a gente tem visto cenas que são devastadoras, inclusive, né? Quem acompanha a imprensa e quem tem assistido os noticiários tem visto cidades arrasadas também, civis mortos, soldados mortos, os soldados russos, inclusive, né? Outra coisa que os analistas também comentam é que há dois tipos de soldados russos, né? Há, por um lado, forças especiais, forças de elite, que já participaram de outros combates, então são pessoas que já estão, sabe, já têm uma experiência no campo de batalha e são inclementes, inclusive soldados que participaram da guerra na Síria. Então esses soldados vão para o combate sem qualquer tipo de piedade. E há, por outro lado, soldados russos comuns que entraram nessa guerra sem nem muito saber o que está acontecendo. Muitos deles, inclusive, relatam que nem sequer sabiam que estavam indo para a guerra, que achavam que fosse uma operação, que fosse um treinamento, que fosse algum tipo de, sei lá, alguma coisa, alguma operação especial, e quando se deram conta já estavam entrando na Ucrânia e se deparando com civis. E outra coisa também que foi relatado, que o que foi dito para os soldados russos é que a população ucraniana estava desesperada, querendo a salvação, querendo ser libertada do governo do Zelensky. Então, assim, muitos soldados imaginavam que chegariam lá e estariam os ucranianos, a população civil, de braços abertos, agradecendo a Deus porque os russos haviam chegado. E quando o exército entrou, o que eles viram foi justamente o contrário. Foram cidadãos se pondo na frente dos tanques, se pondo na frente dos soldados, pedindo para que eles fossem embora, sabe, discutindo com os soldados, suplicando para que eles deixassem o país. Então, no sentido, o moral das tropas russas está bastante baixo, enquanto que, por outro lado, os ucranianos têm resistido bravamente. E isso levou também a algumas consequências que a gente pode observar aí no cenário da Europa, no cenário global. Porque, assim, a União Europeia, né, esse bloco econômico e político aqui na Europa, esse bloco econômico, ele tem muitos críticos. Tem muitas pessoas que questionam se funciona a burocracia desse bloco, né, o modo como as coisas se dão. Tem muita gente que é cética em relação ao bloco da União Europeia. Por outro lado, duas circunstâncias recentes fortaleceram uma visão europeizante. Então, o primeiro desses fatos foi o Brexit, quando o Reino Unido decidiu, né, fez um referendo e decidiu deixar a União Europeia. Muita gente imaginava que, ao deixar a União Europeia, isso pudesse incentivar outros países que estavam ali meio que cambaleando, né, meio que na dúvida se continuavam ou não no bloco, também se empolgassem e resolvessem deixar a União Europeia. Mas o efeito foi o contrário. O que aconteceu foi que os países que integram o bloco se uniram e fortaleceram os vínculos entre esses países. E agora a gente tem visto a mesma coisa nessa questão da Rússia. Então houve um movimento nos últimos anos da Ucrânia de se movimentar em direção à União Europeia, inclusive eles queriam integrar a União Europeia, né? Houve um movimento nesse sentido, a Rússia agora invade e a União Europeia em bloco tem repudiado e tem demonstrado apoio à Ucrânia. Então, mais uma vez, é uma prova de fogo para a União Europeia e também tem sido uma prova de fogo para a própria OTAN. Porque, assim, a alegação, né, a justificativa dada pelo Putin de invadir a Ucrânia agora foi porque a OTAN estava se expandindo, estava cercando a Rússia, que eles queriam evitar que a Ucrânia fizesse parte da OTAN. Que é esse tratado militar que envolve principalmente países da Europa e os Estados Unidos. E daí a gente questionava qual era a serventia da OTAN, porque assim, a OTAN foi criada após a Segunda Guerra Mundial para criar uma aliança militar que protegesse mutuamente aqueles países contra a União Soviética e os países do Pacto de Varsóvia, então os países que estavam sob esfera de influência da União Soviética. Quando acaba a União Soviética, né, nos anos 90, quando termina, quando cai o Muro de Berlim em 89 e depois a União Soviética acaba, a OTAN continua existindo. E daí a pergunta que se fazia é, por que não fizeram essa aliança? Afinal de contas, a União Soviética não existe mais. E daí o que acontece é que acaba virando uma profecia autorrealizável. Então, assim, a OTAN é criada porque há uma ameaça russa, soviética, e depois continua ainda perpassando a mentalidade de que a Rússia é uma ameaça, ou uma possibilidade de ameaça, ou uma potencial ameaça. E daí, de fato, a Rússia, né, como reação a isso, como reação a esse tratado, como reação a essa aliança militar, resolve invadir agora a Ucrânia para tentar fincar o pé e mostrar, não, daqui vocês não passam. E agora, mais do que nunca, para muita gente, a OTAN passa a fazer sentido. Olha só, a gente tinha uma ameaça, a gente sabia que havia um risco, e agora esse risco se cumpriu. Agora sim a OTAN mostra qual é a sua serventia, por que ela existia. Se a ideia do Putin era enfraquecer a União Europeia, ou era enfraquecer a OTAN, aparentemente o tiro saiu pela culatra, porque o que aconteceu foi justamente o contrário. E com essa guerra econômica que se dá agora, as consequências para a Rússia serão devastadoras. Eu falei sobre isso anteriormente em outro vídeo, que a OTAN, a União Europeia, os Estados Unidos, eles vão conseguir destruir a Rússia sem precisar dar um único tiro.
Porque essas sanções econômicas que são brutais contra a Rússia, e aqui a gente fala de bilhões e bilhões de dólares, essas sanções econômicas, embora já tenha desvalorizado completamente o dinheiro russo, embora já tenha tido um impacto perceptível na Rússia, ainda não caiu a ficha real lá no país. Isso ainda vai demorar um pouco para surtir efeito. Quando chegar de fato as consequências das sanções, muita gente imagina que isso será uma catástrofe tremenda, devastadora, social e política e econômica na Rússia. Alguns dizem, inclusive, que o efeito econômico de recessão pode ser até pior do que foi em 2008, quando houve uma crise global após a quebradeira de bancos e financeiras nos Estados Unidos. Então a gente vai ver uma sociedade, a russa, né, empobrecida, uma sociedade que vai entrar em colapso social. Como eu falei no começo, a intenção inicial é de tentar minar o potencial de guerra da Rússia, mas também a gente imagina que tem a ver com a troca de regime, com o estímulo para que as elites russas se mobilizem e forcem que o Putin renuncie ou deixe o poder, ou que a população também se indigne, né? Que a população se revolte e vá para as ruas se manifestar, apesar do risco de ser presa, porque já tem milhares de pessoas presas lá na Rússia também, por se manifestar contra a guerra, então as pessoas irem para a rua para se manifestar e exigir uma troca de poder, porque simplesmente isso vai cair, mais uma vez, na conta dos mais pobres. Toda essa crise, né, toda essa guerra, ela também está impactando na vida cotidiana dos europeus que não estão envolvidos com a guerra, né? Então, assim, isso vai aumentar o preço do combustível, já está aumentando, inclusive, preço de combustível, preço de energia elétrica, preço do gás. Então, isso vai acabar também refletindo, aí vai acabar, sabe, apertando no bolso de milhões de pessoas por toda a Europa. Esse tipo de guerra econômica pode se tornar um referencial nesse sentido, né? Porque a reação foi coordenada e foi devastadora, então pode se tornar um referencial e um aviso para qualquer nação do mundo que resolver empreender uma guerra no futuro. E a pergunta que fica, né? Mas se por acaso os americanos, que é o país que adora invadir outros países, e se por acaso os americanos resolverem invadir uma outra nação, eles vão sofrer esse tipo de guerra econômica como sofre agora a Rússia? E a resposta é não. É não porque, nesse caso aqui, quem está coordenando isso, né, junto com outras nações, são os próprios americanos. Mas aí entra numa questão que vale falar rapidamente antes de concluir esse vídeo, que tem a ver com uma constatação da ciência política de que democracias sólidas, e é importante botar os sólidas aqui, porque a Rússia, por exemplo, né, é nominalmente uma democracia, mas na prática é uma coisa mais complicada, que democracias sólidas, elas não entram em conflito contra outras democracias sólidas. Então, assim, se observa ao longo das últimas décadas, do último século, que países democráticos não costumam entrar em guerra contra outras nações democráticas. Por que acontece isso, né? Porque há um enorme custo político e social para isso. Democracias, como você imagina, né? Os líderes dependem do voto popular. E geralmente entrar em uma guerra contra uma outra democracia, uma guerra não provocada, por exemplo, envolve alienar uma grande parte do eleitorado. As pessoas não querem guerra, as pessoas não querem que seus filhos vão para a guerra, as pessoas não querem morrer numa guerra. Então, democracias tendem a não criar guerra contra outras democracias, porque as democracias, elas têm a resiliência que a gente tem visto agora nos ucranianos de defender sua pátria, sua nação, sua liberdade. Então, guerras contra democracias são muito prolongadas, custam muito caro e são muito exaustivas para aqueles países. O que você vê, por exemplo, que foi com os americanos nos últimos anos, foi invadir regimes autoritários. E aí não há tanto repúdio internacional, por várias razões, e uma delas justamente porque esses países autoritários muitas vezes tendem a se isolar. Então, assim, eles não têm tantos aliados assim a ponto de haver uma pressão internacional para que a guerra acabe. Quando os americanos invadem o Afeganistão ou invadem o Iraque, eles invadem um país, Afeganistão, que tinha um governo fundamentalista religioso, e era um país isolado, só tinha apoio talvez do Paquistão ali, em menor medida. Então era um país isolado. E o Iraque, que tinha lá o Saddam Hussein, que era considerado como se fosse, sabe, o demônio do mundo. Apesar de ter havido repúdio nessas invasões, as pessoas se revoltaram, muita gente foi pra rua se manifestar. Eu me recordo, inclusive, né, quando houve a invasão do Iraque, por exemplo, que a gente assistiu ao vivo em casa, e foi chocante ver as cenas, né, dos mísseis. Então, assim, embora houvesse repúdio, esses países, né, tanto o Afeganistão quanto o Iraque, não tinham força política, não tinham força diplomática para exigir algum tipo de represálias contra os americanos. Agora imagine a situação, os americanos empreendendo uma guerra unilateral, invadindo a França, por exemplo, ou invadindo do nada a Alemanha. Isso claramente teria uma condenação global, teria um repúdio universal. São países democráticos, são países, inclusive aliados dos americanos, então isso geraria uma onda de repúdios porque são nações bem relacionadas diplomaticamente. Ou se invadisse o Brasil, por exemplo. Os americanos invadem o Brasil, isso também geraria um repúdio universal porque é um país que não empreende guerra com ninguém tem, sei lá, séculos. E aí, nesse caso, tem que compreender cada contexto individual. Só reforço aqui que isso não quer dizer que a invasão do Afeganistão ou do Iraque tenha sido legítima ou justificada. Não foi. Foi uma barbaridade, foi um crime contra a humanidade. Mas, de qualquer maneira, o modo como o jogo se dava levou a consequências
inexistentes para os americanos. O que não é e nem será o caso para os russos. A invasão dos russos de uma democracia europeia, por mais problemático que seja a democracia ucraniana, isso leva a um repúdio universal, porque a gente fala de uma nação europeia que está ali perto dos demais países, né, da Polônia, países também democráticos, ondas de refugiados, que é a maior onda de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Já falamos de mais de 2.200.000 refugiados ucranianos. Então, sim, é uma situação bastante inesperada e problemática. Então, quer saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, da guerra econômica empreendida agora contra a Rússia? Se pelo que vocês têm lido, isso vai surtir efeito, isso vai intimidar o Putin, ou vai levar um recuo da Rússia nessa guerra? O que vocês têm observado sobre essa história aí? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus amigos e amigas que seguem o Henry Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para vocês. No dia 10 de março, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula gratuita chamada As 5 lições fundamentais para se investir corretamente. 5 lições. 1 hora e uma visão completamente nova para te permitir entender o que são os investimentos, os riscos que existem nos investimentos e até se proteger de todas essas barbaridades e armadilhas que os bancos e corretoras pregam a todo instante. Não percam essa aula. Para se inscrever é super simples. Só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e aí no dia 10 de março, quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto. Um abraço e até lá!